vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que nos convida a buscarmos a sabedoria que vem do alto. Sexto domingo do tempo comum. Nesse domingo a liturgia, continuando o Evangelho, a leitura do capítulo 5 de Mateus, nos faz o convite a mergulharmos mais profundamente na busca desse Senhor. Se é preciso esvaziar-nos de nós mesmos para sermos pobres em espírito e nos enchermos do Senhor, se é preciso que sejamos, se o Senhor afirma que somos sal da terra e luz do mundo, é preciso que busquemos aquilo que é a verdade ou busquemos a verdadeira sabedoria. Para compreender o Evangelho de hoje, que é um Evangelho bastante duro, tirado do capítulo de Mateus, capítulo 5 de Mateus, verso de 17 a 37, é preciso que compreendamos melhor os dois textos que vêm antes. Iniciemos pela carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 10. Vai nos dizer Paulo: entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo. Afinal, estão voltados para a destruição. Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum poderoso desse mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram, nem o coração de ninguém pressentiu. A nós, Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Então, primeiramente, meus irmãos e irmãs, quando falamos de buscar essa profundidade em Deus, o que Paulo aqui chamará de sabedoria, é preciso termos consciência que essa sabedoria nos vem pela graça do Espírito. É Deus quem nos concede. Depende do nosso esforço, sim. Depende que eu me dedique, depende que eu me coloque, depende que eu busque, depende que eu vá ao encontro, mas depende também deste Deus que envia a sua graça sobre nós. Essa graça nunca falta, mas é preciso contarmos, é preciso buscarmos, é preciso irmos ao encontro desse Senhor com decisão e com coragem. É preciso buscá-lo com intensidade de vida. É esse o convite que o Senhor nos faz. Buscar a sabedoria é pedir a Deus essa graça do Espírito. É perscrutar isso, é investigar, é abrir o seu coração, é meditar, é permitir que esta palavra de Deus adentre em nós. E a crítica que é feita aqui é o que faz Jesus no Evangelho de hoje. Ao invés de pegar o mandamento como nu e cru, Jesus vai dizer, olha, é preciso ler esse mandamento não de forma fria. Se você diz que não pode matar, mas se você mata o seu irmão no seu coração, se você o despreza, se você o ignora, você também não está matando? Ou matar é só fazer isso. Isso é a lei nua, crua, fria. Não está iluminado pelo Espírito. A palavra precisa ser iluminada pelo Espírito para ser compreendida. E o livro de Eclesiásticos vai nos dizer, Eclesiástico 15, de 16 a 21 é o texto de hoje. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus,
tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes pôr a mão. Ou seja, o Eclesiástico está nos dizendo, a palavra está aí. A palavra vem ao encontro. Deus nos apresenta a proposta, mas quem decide somos nós. Não há uma força milagrosa, maravilhosa, que vem e que arranca de mim todo erro e que me conduz na direção correta. Existe um Deus que com a sua graça me fortalece, me livra do mal, do erro, mas é necessário que eu tome a decisão, é necessário que eu tome coragem, é necessário que eu vá, é necessário que eu decida por este Senhor, é necessário que eu o busque intensamente, decididamente. Não pode ser simplesmente algo que eu seja como um robô. Por isso que o discurso que está no Evangelho de hoje, por mais que é um discurso duro, é um discurso onde Jesus está convidando realmente a uma mudança na compreensão. Como nos diz Paulo, se os poderosos do mundo soubessem ao que verdadeiramente Deus propôs, eles não tinham matado Jesus. Mas não sabem por quê. Lembramos de Herodes, por exemplo. Você não sabe que eu tenho o poder de te matar ou de te libertar? E Jesus vai dizer a ele, nenhum poder se teria te dado se não viesse do alto. Todo o poder vem do meu Pai. Ou seja, Jesus está mostrando a ele o poder, a existência, a vida que você tem. Essa vida não é tua, ela não te pertence, foi dada por Deus para você. Para que você zele e cuide dela com muito amor e carinho. Mas a gente faz as opções, a opção de vivê-la na decadência, a opção de descobrir a importância e o valor dessa vida e dar passos cheios de vida e de esperança, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos estar atentos. Deus não põe uma espada no nosso pescoço. Deus nos faz o convite para buscarmos a verdadeira sabedoria, para buscarmos o verdadeiro caminho, para buscarmos a verdadeira proposta. Talvez o texto é um pouco espinhoso, mas vou pegar o exemplo do texto que está a partir do versículo 27 do Evangelho de hoje. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, se eu me decido numa direção, padre, mas a carne é fraca, o senhor não sabe, né? A gente cobiça, a gente deseja, a gente busca. Então, eu preciso trabalhar numa direção, eu preciso pedir a luz do Espírito para que isso não faça parte da minha vida. Por quê? Porque eu já tenho a minha esposa. Aí depois diz, não, mas foram as ocasiões, foi o modo como as moças se vestem, foi o modo como o moço me seduziu e eu acabei errando, e agora o que eu faço? Ora, se você já errou, o adultério já entrou na sua vida lá, a raiz está lá, a raiz não está na hora que executa. Muitas vezes a gente acha que a raiz está só na execução. Não, eu não fiz nada, eu só conversei, eu só dei trela, eu só fiz isso. Mas você já abriu o caminho. Eu não quero, não sou a favor da violência, mas na minha cabeça eu já tramei como eu posso agredir a pessoa, como eu posso destruí-la, como eu posso fazer um monte de coisa sem ter que chegar perto dela. O que eu estou fazendo com ela, eu estou agredindo. Não dá para a gente fingir, meus irmãos e irmãs. A palavra é dura porque o nosso coração é duro. Porque não é um coração que descobriu verdadeiramente qual é o projeto de Deus. É isso que Jesus vai dizer aos da sua época. Por isso que as palavras dele têm autoridade, porque ele não brinca com a palavra, ele fala e testemunha aquilo que ele diz. Ele não quer reservar para si todo o poder, nada disso. Ele sabe que tudo vem de Deus. Mas é preciso que a gente tenha coragem de decidir-se numa nova direção. É preciso que a gente busque essa nova direção. É preciso que a gente compreenda que Deus nos apresenta um projeto.
uma proposta de vida, uma realidade de vida. E nós precisamos nos decidir por ela. Jesus não vem mudar. Ele diz logo no comecinho: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas vim para dar cumprimento. Verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou palavra serão tiradas da lei, até que tudo se cumpra. Por isso, meus irmãos e irmãs, é preciso que abramos o coração para compreender a sabedoria que vem de Deus, para compreender esta graça que vem de Deus nas nossas vidas. O quanto este Deus nos oferece possibilidades de vida. A palavra, ela entra em nós e ela transforma o interior. Ela converte a nossa existência. E para isso eu vos digo, é preciso ter a coragem de mudar. É preciso suplicar dia e noite a este Senhor. Manda o seu Espírito. Manda o seu Espírito para transformar o meu coração, para transformar a minha vida, e que eu busque esta verdadeira sabedoria, que eu busque isso que vem do alto realmente. Essa graça que é a graça de Deus, que transborda, transforma, revigora e dá um novo sentido à minha vida. Me concede, Senhor, essa graça. A graça de buscar-te sempre, sempre com decisão, com coragem, com amor. Eu peço a Deus que vos abençoe e que este Deus de bondade traga aos vossos corações, a cada dia, neste dia de hoje, essa decisão pelo Senhor. Decisão por ouvir a sua palavra e por buscá-la com intensidade e com amor. Por dar um passo nessa direção. O projeto de Deus não é uma brincadeira. O projeto de Deus é um projeto de vida e de esperança. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus vos abençoe e guarde.